Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui de volta para conversarmos a respeito desse livro, O que é o Espiritismo, e aqui nos juntamos, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Animada. Opa, animada. Hoje... Teve uma fase que ela estava deprimida, Tava esquisita. Olha, Miranda deprimida é caótico, hein? Mas então, nessa nossa conversa, nós estamos no capítulo 2 dessa obra, O que é o Espiritismo, Noções Elementares de Espiritismo, e nós entramos hoje, vamos recomeçar pelo item 19. Nós estamos tratando basicamente do tópico Dois Espíritos, e no item 19 Kardec coloca a seguinte reflexão: desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Então, essa afeição que nós estabelecemos e construímos enquanto aqui estamos, Kardec nos afirma, nos esclarece, nos coloca que essas afeições continuam, porque senão seriam totalmente perdidas. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição, é o que confirma a experiência. Então, isso aí, com essa colocação de Kardec, nós podemos concluir da certeza que nós estamos cercados de espíritos de todas as matizes de evolução moral, mas que aqueles com quem nós estabelecemos algum vínculo de amor nesta nossa existência, eles continuem ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos acompanhando, basicamente. Então, isso é muito importante que nós tenhamos sempre em mente, que quando nos referimos a alguém que partiu, nós possamos dizer o seguinte, que eles são importantes para nós, não que foram, que são importantes, continuam sendo, porque continuam junto de nós. Então, dentro dessa certeza, vamos ouvir aqui vamos ainda ao último parágrafo desse item. A experiência de fato prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam, isto é, se alegram, em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhe vota indiferença. Então, isso aí é uma chamada que é muito importante, inclusive para as nossas atitudes, porque nós, quando lembramos de alguém por quem nós nutrimos afeto, amizade, carinho, e oramos por eles, nós estamos alegrando àqueles que estão na vida espiritual, e nós estamos fazendo com que eles mantenham-se próximos a nós,
porque é o que Kardec nos coloca, né? São atraídos pelos sentimentos afetuosos que nós lhes dedicamos. E aqueles a quem nós apenas lembramos com indiferença também nos devolvem com a indiferença. A prova disso é quando nós nos lembramos, recordando vivência com os nossos afetos que já desencarnaram. A recordação é tão profunda que é como se eles estivessem ali, não é? Nós sentimos realmente a emanação dos sentimentos bons e até na alguma lembrança onde o aprendizado foi mais doído, a intensidade do sentir, ela é inquestionável. Alguns anos atrás eu vi na internet um vídeo que era O Pássaro Azul. Era um vídeo muito pequenininho, mas narrava sobre um casal, eram avós, e eles estavam desencarnados. E todas as vezes que os netos faziam referência a qualquer experiência junto a eles, eles ganhavam vida. Por quê? Quando Jesus diz: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, onde estiver teu coração está o teu tesouro, é porque nós não fazemos ideia. Pensamento e vontade são duas ferramentas de iluminação do espírito. O pensar é muito intenso e profundo. Você pensa em uma situação vivida, você se transporta para ela imediatamente, com uma carga emocional daquilo que você viveu. Então, lembrar dos nossos afetos que já partiram, eu tenho certeza que não tem como eles não sentirem de alguma forma. Claro que se essa lembrança for desequilibrada e eles tiverem mérito, os benfeitores vão isolá-los daquela vibração de mais sofrimento para poupá-los, não é? Porque a intensidade do pensamento e da emoção são muito grandes. Aliás, infelizmente, isso que você está falando é uma regra aqui na Terra, né? Pelo menos no Ocidente, sobretudo. O desequilíbrio nosso em relação à morte, desequilíbrio e ignorância, né? Mesmo daqueles que são religiosos, ainda é muito grande. Porque tanto aquele que parte, né, sai do corpo do físico para o corpo espiritual, como aqueles que se mantêm encarnados, existe muita ignorância acerca da vida após a morte. Então, o desencarnado muitas vezes não aceita, né, o fato de estar desencarnado, se desespera, se revolta. O encarnado não aceita a separação física. Então, a doutrina espírita, ela veio nos ajudar muito. Eu estou aqui falando, mas é claro que eu vou ter que viver essa experiência, tanto dos meus entes queridos que possivelmente vão partir antes de mim, e aí eu vou ter que lembrar de tudo que eu estou estudando e tentar não só racionalizar, mas tentar buscar sentir isso. Mas, sobretudo, entender, racionalizar para poder lidar com essa separação física. E quando nós desencarnarmos, porque vai chegar esse momento, a gente voltar para o outro lado preparado a entender, né, que Deus sabe o melhor momento. E aí é o que muitos espíritos às vezes não aceitam, porque ficam naturalmente preocupados com a família, com o filho, com a esposa. A gente entende isso tudo, mas a doutrina nos mostra que se Deus ele não erra, e se nós tivermos que desencarnar, a gente vai chegar do outro lado, vai ser impactante? Provavelmente. Imagina você abrir os olhos, chegar alguém para você e falar assim: olha só, só para te informar que você deixou o corpo físico. Aí tem um lado bom, que é rever pessoas queridas, tudo, mas a natural preocupação com aqueles que ficaram. Então a doutrina espírita, assim, com respeito que nós temos a todas as religiões, é a única doutrina que explica de forma muito clara, muito simples, esse processo de desencarnação e da vida após a morte, e do como nós devemos nos comportar, tanto nós que ficamos no corpo temporariamente, como aqueles que foram. É um desafio. É um desafio. E é um desafio que nós podemos vencer através do entendimento que nós podemos formar pelo estudo da doutrina dos espíritos. O espiritismo nos afirma, nos demonstra que nós somos individualidades. Certo? Nós somos seres interdependentes enquanto aqui estamos, e na espiritualidade nós, quando estabelecemos vínculos de amor, continuamos convivendo e caminhando juntos, apesar de muitas vezes em patamares diferentes de evolução espiritual, moral. Mas há uma coisa que é muito importante.
Nós, quando nos apegamos à forma física, à vida física, nós vamos ter muitas decepções. Não é que nós deixemos de amar, não, nós continuamos amando. Mas nós entendemos que se nós estabelecemos vínculos de amor, nós vamos nos reencontrar. Mais cedo ou mais tarde, mas vamos nos reencontrar. Dentro da revelação espírita, nós temos muitas colocações que nos demonstram como isto ocorre. Então, em realidade, nós temos que nos entender como espíritos que somos, e o tópico que nós estamos tratando aqui é os espíritos. Nós somos espíritos, somos como espíritos imortais, e temos uma veste física que nos promove uma relação material enquanto nós estamos aqui. Mas a relação espiritual que nós construirmos, esta prevalece e permanece. Então vamos trabalhar para que nós estabeleçamos vínculos espirituais e não apenas vínculos materiais, para que nós tenhamos essa perpetuação desta possibilidade do reencontro e da convivência com aqueles a quem amamos. Isso mesmo. É isso aí? Sim, porque a gente fica refletindo, a nossa grande dificuldade é o desapego, não é? Nas coisas materiais e também nos afetos. Quando nós começamos a nos educar, possuindo coisas, dando a verdadeira utilidade, sem apego, nós vamos nos exercitando para construir afetos, cultivando esses afetos sem aquele apego que sufoca, que é prejudicial, que gera uma dependência emocional desastrosa, e nós vamos amadurecendo. Por isso a necessidade de várias reencarnações. Na realidade, a vida física é a oportunidade de estabelecimento de vínculos permanentes do espírito. É por aí. Vamos lá. E seguindo em frente, vamos agora ao item 20, com a palavra esclarecedora de Eduardo Araújo. Vamos nós. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então esse é o grande objetivo aí da doutrina, né? Demonstrar, né? Isso veio realmente, como o Espírito de Verdade fala para Allan Kardec, no livro Obras Póstumas ele está publicado isso, e ele diz que o Espiritismo vinha para abalar e transformar o mundo inteiro. Então realmente a doutrina ainda, apesar do avanço que nós temos da doutrina espírita hoje, ela ainda tem muito o que alcançar em termos de objetivos, não somente no Brasil, como para o mundo. Só uma observação. Nós é que temos que alcançar o conteúdo da doutrina. Sim. Certo. Não, mas ela vai chegar, né? Se espalhar no mundo todo, né? Porque como Jesus disse para Kardec, através ali daquela mensagem do Espírito de Verdade, vem para abalar e transformar o mundo inteiro. Então isso é realmente algo, você vê a missão da doutrina, ela é muito grandiosa. Por quê? Esse conhecimento de uma forma mais clara, mais categórica para toda a humanidade da realidade espiritual vai ajudar muito, né, nessa mudança que o planeta está passando, nessa transição planetária e nas novas gerações que vão vir. Porque haverá uma integração muito maior, segundo o próprio Chico Xavier fala isso no programa Pinga Fogo. Segundo o Chico, Emmanuel dizia para ele que no mundo de regeneração, esse contato, né, mais próximo entre a realidade material que nós vivemos e a realidade espiritual será muito maior, Miranda. Eu lembro que ele fala, inclusive, até da possibilidade pelos meios eletrônicos, a transcomunicação instrumental, nesse futuro, claro que isso não é para agora, desse contato muito mais próximo entre nós e os desencarnados. É como nós conversávamos antes. Como nós não temos equilíbrio, esse contato ele é muito restrito, tanto por nós como por quem vai. Agora, nesse futuro, que talvez não seja tão longínquo assim, claro que não é para essa geração, mas, né, o Aloysio que ainda vai viver muito, mas é uma próxima geração, talvez, você vai ter
você vai ter uma facilidade maior. Imagina, Miranda, tu poder falar com a Luísa, assim, tu ia ligar pra ele sempre, não ia? Não tenha dúvida, e a telepatia. Ficar passando o zap Não pra ele. Não precisava ligar, nós continuaríamos juntos. É interessante, porque na realidade, essa relação, tá lá, a influência dos espíritos em nossa vida, não é? E essa relação, a comunicação, faz parte da lei natural, que para nós, aí nos lembramos, a época de Moisés, ele colocou um freio no uso leviano da mediunidade, até para que houvesse uma sobriedade para quem estava no corpo físico e aqueles que estavam desencarnando. Mas conforme nós vamos amadurecendo essa realidade do espírito imortal, essa comunicabilidade, essa interação, ela vai ficando cada vez mais explícita. Chegou a doutrina para deixar, trazer para todos nós o conhecimento rico em detalhes, nos preparando para essa vivência. O objetivo da chegada do Consolador, lá no século XIX, com o empenho e esforço e dedicação do Kardec, foi justamente preparando o terreno intelecto-moral do homem para que esse intercâmbio ele possa se dar cada vez mais ostensivo e sóbrio. E aí essa comunicação será uma realidade, né, muito mais fácil do que é hoje. Hoje ela não é. Muitas pessoas falam, mas é tão difícil rever quem a gente ama. Não é que seja difícil. O problema é a nossa condição emocional e a do desencarnado. Porque muitas vezes esses encontros, ao invés de facilitarem, eles complicam a coisa. Porque a gente não tem a emoção equilibrada. Nós vemos que muitos desencarnados, no livro Mensageiros, mostra isso, né? Companheiros que estavam no plano espiritual, vieram visitar a família, se enrolaram todo e não conseguiram voltar. Porque vê situações que muitas vezes não está preparado. E não é fácil, realmente. Você voltar, observar sua família em sofrimento, você vê coisas que, enquanto no corpo, você não sabia, né? Pessoas que são falsas, traições. E como é que você vai ver aquilo tudo e se manter com fé em Deus, equilibrado e confiar? Só se tiver estrutura emocional e compreensão da lei, né? Não é fácil, não, né? No livro Sexo e Destino, né? O instrutor Félix, vendo a filha lá, aquela situação toda, enfim, é muito difícil. Por isso que ainda, a gente está aqui explicando, porque muito ouvinte fica perguntando, mas vocês falam, eu nunca sonhei com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, porque talvez ou você ou ele não esteja preparado ainda. Só uma parte. Quem disse que não sonhou com seu pai ou sua mãe? Nós estamos dizendo que você pode não estar lembrada também deste tem encontro. Esse detalhe também. Pois é. Porque a lembrança poderia trazer inconveniente. O que tu tanto ri aí, criatura? Conta. Gente, ela tá rindo aqui. Tá o Gerson e sua esposa aqui do lado. Estão participando. A Luísa não vê. Entendeu? Que eles devem estar sempre, mas eu não percebi isso antes. Eu nunca tive a oportunidade de ver os dois juntos, assim, próximo. Para a gente ver, não é? A vibração do estudo. Essa conexão que estreita. Eu só tive permissão de Nós estamos todos conectados. É isso aí. Para um lado, para o bem ou não. Eles devem estar de olho no que a gente está falando aqui nesse microfone, né? Porque às vezes a gente deve falar assim, meu Deus do céu. Não, mas olha, a gente tem aqui como uma orientação nas nossas conversas, sempre a alegria. Certo? A alegria porque nós temos a alegria de já entendermos, certo, que nós estamos buscando o caminho, tá certo? Para caminharmos por ele. Agora, tem que esclarecer para os ouvintes que não entenderam bem, né? O Gerson, muita gente lembra dele, mas a dona Ivone Guigino, missionária do Cristo, que aceitou casar-se com a Luísa Guigino. Quantos anos de casamento, a Luísa? 50 anos menos 4 meses. Então, de casamento. Juntos? Aí dá 53. Então, quer dizer, ela agora deve estar na glória de Deus, né? Porque mais de 50 anos. Carregou um fardo. Carregando a Luísa Guigino. Deve estar na glória. E a dona Ivone veio aqui nos visitar por caridade. Mas foram... E desses tantos anos, foram quantos na Rádio Rio de Janeiro? Olha, nós começamos juntos aqui no Debate na Rio com o Gerson. Tá? Com o Gerson ainda na orientação do programa. E começamos juntos por muitos anos, né? Eu
Eu não me fixo. A Miranda ainda era criança, né? Olha, não sei, mas talvez. Uma coisa eu posso afirmar, tá? Não era tão evoluída quanto é hoje, certo? Isso é nítido, é claro. Então, tá? E a dona Ivone Guigino retornou ao plano espiritual em que ano foi? 2015. 2015, quer 2015. dizer. E trabalhou na rádio até pouco antes? Até um pouco antes. Tá? 2014, talvez, né? Acho que até em 2015 ainda. Certo. Engraçado, eu entrei na rádio em novembro de 2014. Será que ela ainda estava aqui ainda? De repente 14 ela estava, nós estávamos por aqui. Tá. Mas enfim, né? Mas assim, interessante isso, porque é o que a gente está falando aqui. Nós estamos vendo aqui pela colocação da Miranda, pela percepção da Miranda, que ela continua na Rádio Rio de Janeiro. Sim. E o Gerson também. Esse não sai, né? Esse não sai. Aliás, ele precisa mesmo, tem que estar perto da gente para nos inspirar aí, para a gente continuar mantendo a rádio. Para segurar a gente certo. Um pouquinho. Mas esse contato, assim, muitas pessoas podem ficar surpresas. O Gerson estava lá, a dona Ivone. Mas isso é normal. Surpresa é eu perceber. Que normalmente a gente não percebe, né? Mas assim, eles estarem perto de nós é uma coisa normal. O trabalho é comum. Né? O trabalho que eles realizaram enquanto estavam aqui entre nós era esse. O trabalho que eles realizam agora, já na pátria espiritual, continua ligado a tudo aquilo que eles semearam quando aqui estavam. Certo? Então é muito natural que isto aconteça. Eu acho que justamente eles quiseram se fazer visíveis à Miranda para nos mostrar exatamente o que nós estamos falando aqui no estudo, que continuamos juntos. Às vezes eles se dão a perceber, né, como deram agora, mas normalmente eles não se dão a perceber, né, porque agem de uma forma muito discreta. Eu percebo que os espíritos eles têm um cuidado muito grande, né? Outro dia eu conversava isso com a Miranda, né, que a gente já teve a oportunidade de conversar com o Gerson em algumas situações depois do desencarne dele, e ele é sempre muito discreto nas mensagens que ele traz, a ponto de eu às vezes nem perceber que é ele. Não é aquele Gerson brincalhão, aquela coisa dele, porque é evidente que nessa outra realidade que ele vive hoje, ele enxerga muito mais coisas que enxergava aqui. Com certeza. Sabe o momento que nós estamos vivendo, né? Sabe muito mais do que nós, a realidade que envolve o planeta Terra, né? o nosso país. Então eles precisam de uma seriedade, de um cuidado muito grande nesse contato conosco. E essas oportunidades que nós temos, dessa percepção da presença desses espíritos que nós amamos junto a nós nessas nossas atividades, tem um segundo propósito. É que nós também tenhamos uma noção muito clara de que nós não estamos sós. E vem a mensagem junto a isso: comportem-se. Essa é a parte mais difícil. Mais difícil. A gente se comportar, né? Bem, estamos chegando aí ao final do programa. Passou rápido, mas foi muito bom. Tem mais parágrafozinho aqui. Tem 1 minuto aí, ó. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, da sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. É isso aí. E há quem poderia questionar, será que o que a Miranda viu é real? Aí a gente pode pensar o seguinte, e as mensagens que Chico Xavier receberam? E as Dona Célia aqui no Rio de Janeiro? E Divaldo? E Dona Ivone? Comprovadas, né, pelos familiares. Então, assim, provas não faltam, né? O próprio Cristo, né, mostrou isso, essa realidade, conversando com o espírito de Moisés, de Elias. Enfim, são provas e fatos, como Kardec diz, que são irrefutáveis. A realidade da vida após a morte, que continua, graças a Deus, né? Saber que a gente vai continuar. E se tudo continua, continuaremos no próximo, na próxima oportunidade. Se até lá. Se encarnados estivermos. Estaremos, com certeza, então, porque nosso trabalho não acabou. Muita paz. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos, mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Seja bem-vindo, meu parceiro Renato Souza. Opa, olá a todos, estamos de volta, graças a Deus, né? Ano novo, não é isso? Vida nova, e continuamos no ano de 1859 da Revista Espírita. Exatamente, não é isso, Bill? Exatamente. Então. A gente entrou, né, no último programa na intimidade de uma família espírita, não é isso, Renato? Exato. E a gente pode fazer rapidinho novamente aqui, né, pra galera fazer um ampassant aqui, né? Pra galera, quem não pôde ouvir, que ouça conosco aqui. Vamos rapidinho pra gente não perder tempo. A senhora G enviou o voo há 3 anos, Sim. ficando com 4 crianças. O filho mais velho é um amável rapaz de 17 anos e a filha mais jovem, uma encantadora menina de 6. Desde muito tempo, essa família se dedica ao espiritismo. E antes mesmo que essa crença se tivesse popularizado como hoje, o pai e a mãe tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. O pai do Sr. G lhe tinha aparecido diversas vezes em sua juventude e a cada vez o prevenia de coisas importantes ou lhe dava conselhos úteis. Fatos do mesmo gênero igualmente se haviam passado entre seus amigos, de sorte que, para eles, a existência de além-túmulo não era objeto de mais leve dúvida, assim como não o era a possibilidade de nos comunicarmos com os seres que nos são caros. Ao surgir, o Espiritismo não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélicas. Extraíram da nova ciência os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiuns. Entretanto, longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos a consideravam como um precioso dom da providência, do qual era permitido servir-se somente para coisas sérias. Assim, jamais a praticam sem recolhimento e respeito e longe do olhar dos importunos e curiosos. Nós terminamos assim o programa passado, né? E a gente poderia comentar aqui rapidamente, né, a seriedade, né, que a família entendia como a doutrina, né, embora fosse uma doutrina nova, né, novidade, né, para todos, né, eles encararam, né, Renato, como nós devemos encarar até hoje, né, com disciplina, com disciplina e também com disciplina. Não é isso, meu parceiro? Perfeito, viu? Perfeito. Exatamente, da forma como nós devemos encarar, né? Seguir e tudo mais, com a seriedade que ela merece. Exatamente. Que ela pede, que ela roga de todos nós, não é? É desse jeito. Porque em tudo na vida, não é? Nós precisamos dar a seriedade necessária. Em qualquer religião, a gente está falando da doutrina religião, espírita, a doutrina que nós professamos, né? Exato. Qualquer religião, né, Renato? A gente tem que levar com seriedade, né? Sim, os espíritos que estão em todas as doutrinas, né? Possam extrair de nós o que nós temos de melhor, né? E que nós temos muitas coisas perfeito, também, né? Perfeito, com certeza. E dá prosseguimento, não é? Porque as coisas acontecem dessa forma. E aí, ele vem falando mais à frente aqui que eles se tornaram, né, médiums e tudo mais, não é? Vamos entrar logo aqui para a gente dar continuidade, isso, né, isso. Depois o Renato continua aqui na leitura, porque hoje eu vou precisar mesmo, porque eu estou um pouco... Vamos lá. Garganta ruim. Entre mentes, o pai adoeceu e, pressentindo o fim próximo, reuniu os filhos e disse-lhes: filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco,
Mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente esta separação, assim como levo o consolo de que podereis sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os vossos antepassados. Bem interessante isso, né? Porque a consciência, né, Renato, do espírito, né? É algo que normalmente não se vê, né? A ligação de família, não é? Também, conforme fazem os vossos antepassados. Não só a família, mas todos aqueles que estão de alguma forma ligados por algum laço. E aí a gente aqui está falando dos laços de amor, né? Dos bons laços. Não os laços materiais ou laços carnais e tudo mais, né? Com certeza. Exatamente. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo, sobretudo naquela época, né? Naquela época não se tinha comunicação difícil, quer dizer, tem até comunicação através de carta, mas era difícil, né? Hoje em dia não, hoje em dia era tudo conectado, né? Mas naquela época... Interessante que ele fala, né? Estaremos menos separados do que essa distância material que nós julgamos de um país para o outro, porque olha com que velocidade você pode se conectar. Pensou, pronto, estou do seu lado. Não é? Ou se não estiver do seu lado, perispiriticamente falando, de onde estiver vai estar recebendo a vibração e vai estar estabelecendo uma conexão contigo. Exatamente. A gente lembramos muito, né, no programa, uma live aí, que como o André Luiz fala, né? Pensamento é energia em movimento, né? Então você pensou, aquela energia se desloca na velocidade da luz. Sim, né? sim. E já está ali ao lado do seu lado, enfim. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la, não é, meus filhos? Secundai vossa mãe, evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sede bons e benevolentes para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não gostarias de estendê-lo um dia pedindo em vão para vós. Renatão, quer seguir aí? Vamos lá. Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós, que jamais o interesse vos divida, porque o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre aqui, perto de vós, que vos verei como vos vejo neste momento. E melhor ainda, uma vez que verei o vosso pensamento, não quereis, pois, me entristecer, né? Depois de minha morte, mas do que não o fizestes durante a minha vida. Vou repetir a palavra aqui, que a palavra ficou truncada, né, viu? Entristecer. Opa, saiu. Ela ficou truncada. Mas acontece assim mesmo. Sim, não sai. A gente às vezes está com ela assim na mente e ela não sai. A língua parece que dá né? A língua dá um nó e ela não sai. E ele dá sábios conselhos aqui para a família e tudo mais, para que as coisas possam se estabelecer da melhor forma possível. A relação entre eles continua, muito embora ele esteja em outro plano. É verdade. E continua dizendo assim: é um espetáculo verdadeiramente edificante ver o interior desta piedosa família. Estas crianças, alimentadas nas ideias espíritas, não se consideram como separadas de seu pai. Para elas, ele ali está, e temem fazer a menor ação que o possa aborrecer. Todas as semanas, uma noite é consagrada para conversar com ele, e algumas vezes com mais frequência, mas há necessidades da vida que precisam ser providas, não é? E a família não é rica. Por isso, um dia fixo está assinalado por essas piedosas conversas, e esse dia é sempre esperado com paciência. A menina diz frequentemente: é hoje que vem o meu pai? Nesse dia, que passa em conversas familiares e instruções proporcionadas à inteligência, algumas vezes infantis, outras vezes sérias e sublimes, são conselhos dados oportunamente por pequenos defeitos que assinala. Se faz a parte dos elogios, a crítica não é poupada, e o culpado abaixa os olhos como se tivesse seu pai diante dele. Ele lhe pede um perdão que algumas vezes não é concedido, senão, depois de várias semanas de prova, se espera sua sentença com uma febril ansiedade. Então,
Que alegria quando o pai diz: estou contente contigo. Mas a ameaça mais terrível é dizer: não retornarei na semana próxima. Não é? A festa anual não é esquecida. É sempre um dia solene para o qual se convidam todos os avós falecidos. Sem esquecer em pequeno irmão morto há alguns anos. Os retratos são ornados com flores, cada criança prepara um pequeno trabalho e até o discurso tradicional. O primogênito faz uma dissertação sobre um assunto sério, uma das jovens executa um trecho de música, a menor, enfim, recita uma fábula. É o dia das grandes comunicações e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou sobre a terra. Que belas são essas reuniões que, pela sua tocante simplicidade, como tudo nela fala ao coração. Como se pode dela sair sem estar penetrado de amor ao bem? Mas ali, nenhum olhar zombeteiro, nenhum riso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Alguns amigos partilhando as mesmas convicções e devotados à religião de família são os únicos admitidos a tornarem parte deste banquete do sentimento. Ride se quiserdes, vós que zombais das coisas mais santas, por soberbos e endurecidos que sejais, não vos faço a injúria de crer que o vosso orgulho possa permanecer impassivo e frio diante de um tal espetáculo. Continua ainda aqui, né, que vai terminando, inclusive, né, no finalzinho, né? Um dia, todavia, foi um dia de luto para a família, um dia de verdadeiro desgosto. O pai havia anunciado que estaria algum tempo, por muito tempo mesmo, sem poder vir. Uma grande e importante missão o chamava longe da terra. A festa anual não foi por isso menos celebrada, mas foi triste. O pai não estava nela. Ele dissera, quando partiu: meus filhos, quando no meu retorno eu vos encontre todos dignos de mim, e que cada um se esforce por se tornar digno de si. E eles esperam ainda. É isso aí, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. E aí, Renatão? Perfeito, né? É aquela questão, né? Eles podem, sim, mas não podem tudo, né? Porque também tem que trabalhar, a gente não pode ficar o tempo todo do nosso lado. Exato. Então ele já deixa claro isso, olha, a gente vai, nós vamos voltar, a gente pode vir, pode vir, mas não é assim, né? Não é a hora que é o seu bel prazer, não é? E precisamos entender que eles, assim como nós precisamos dar continuidade às nossas coisas aqui, eles também dão continuidade às coisas deles. Sim. Também. Não é no caso específico da personagem aí do livro que citado, porque ele é um espírito que claramente já um pouco mais esclarecido, né, em relação, talvez até a nós mesmos, né, enfim. Mas em muitos casos, né, Renato, o espírito, quando desencarna, acho que, vamos dizer em muitos casos, não, vamos dizer na maioria dos casos, o espírito fica no estado ainda muito letárgico, sim, né, muito entorpecido, porque é o que a gente já falou em vários programas aqui, né? O espírito, quando eu digo espírito, nós como seres humanos, né, indivíduos, a gente está sempre objetivando algo, né? E tem que ser assim, né? Quando a gente para de objetivar e de querer, a própria natureza vai ceifando a gente, porque a gente tem que dar a contrapartida, né? O que é a contrapartida? A natureza nos dá a vida, nos dá condições de viver essa vida, né? Pode não ser da vida como eu gostaria que fosse, né, Renato? Como você gostaria, mas... Não, sim. Mas a maneira como é necessária e suficiente, a melhor para você, a natureza provém para você. Sim. Né? Então, qual é a sua contrapartida? O que você vai dar em troco? Não que a natureza peça algo em troca, não. Mas você, como parte da natureza, eu acho que é o nosso dever, né, Renato? Bom, eu tenho isso. Sou feliz, eu acordo todo dia, graças a Deus, eu tenho saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem, cara. Né? E muitas das vezes a gente não se dá conta disso. Caramba, eu tenho meus 5 sentidos. Eu vejo, eu sinto, eu posso andar, caminhar com as minhas próprias pernas, né? Isso é uma bênção. Claro. E qual é a contrapartida que você vai dar? Você tem que dar alguma coisa em troca para a natureza. E quando eu falo a natureza, os nossos semelhantes, nosso próximo. Ou até a própria natureza em si mesmo, né? Exato. O cara vai sair chutando
dando bicuda em gato, quebrando galho de árvore. Não, cara, quebrar um galho de árvore é a mesma coisa que quebrar um braço de alguém, cara. Sim. Somos natureza. Sim. Algumas pessoas estão nos ouvindo agora, podem até achar exagero, ok, é um direito, mas eu penso dessa forma, né? Tudo em a natureza, assim como nós, isso é parte disso. Isso demonstra a violência que ainda jaz em você. Exato. E aí, como é que você trata disso? Não é? De que forma eu cuido disso? Porque enquanto eu sou violento, eu não abro porta para que sentimentos bons entrem, né? Exato. E se estabeleçam. Então, enquanto eu sou violento, e aí você falou uma coisa super importante, todo mundo tem o direito de achar, não é? O que quiser achar. Mas o momento em que eu agrido uma árvore, em que eu desconto, né? Eu sou violento contra uma árvore, contra um animal, eu estou sendo violento contra Deus. Exatamente. Porque tudo vem de Deus. Tudo emana dele. Tudo emana dele. Então eu estou sendo violento contra a própria obra de Deus. E aí vou responder por isso, principalmente pela violência, pela qual ainda jaz em mim. Não é? E isso tudo, sem dúvida, precisa ser observado e ser tratado. Né? Para você dar lugar ao bem, você tem que eliminar o mal, né? Tem que extrair o mal que há em você. Sim. Porque o mal, as pessoas falam às vezes, né, erradamente, pelo menos na minha concepção, né, equivocadamente. A essência dele é ruim. Não existe essência ruim. Porque nós somos essências divinas. Exato. Né, Renato? O que ainda é uma ignorância muito acentuada. Nós somos ignorantes, você é ignorante, eu sou ignorante. Talvez nós não sejamos tão ignorantes como muitos, mas também não somos muito mais esclarecidos do que muitos também. Nós estamos na nossa ignorância, né? Sim, como eu costumo brincar, à luz da nossa ignorância, a gente vai fazer o programa aqui, à luz da nossa ignorância. Certo. Mas para se extrair o mal, tem que dar passagem para o bem, né? E só se dá passagem para o bem exercitando o bem, né, Renato? Não tem outro jeito. Com certeza. Nós somos energia, não é? Somos energia. E se cada um quiser saber um pouco sobre essa energia ao qual nós somos energia, encarnados e desencarnados, continuamos sendo energia, não é? E uma energia que precisa ser trabalhada. E qual é o papel dessa energia? É retornar à energia principal, primitiva, original, essencial, que né? deu origem. Exato. A originária. Qual é a originária? Aquela que a gente chama de força criadora? Aquela que a gente chama de Deus? Exato. Não é? É voltar para ela, para essa energia. Claro que essa energia hoje aqui ela é modificada por uma série de fatores para se estabelecer esse orbe, para dar origem a esse corpo físico aqui, não é? E tudo mais. Mas o grande papel, a grande função, o grande trabalho é esse. É de retornar lá ao início, né? Exato. Voltar para os braços, né? Do Criador, tá? E se eu quiser observar cada um, não é? Eu preciso colocar um microscópio. Se eu quiser observar o Bill, por exemplo, a gente já falou sobre isso, inclusive num programa aqui na rádio, né? Eu preciso botar, e aí eu vou vendo, né? Uma série de... Vou vendo células, e vou ampliando, vou vendo outras coisas, vou vendo moléculas, eu vou vendo... Coisas maiores. Coisas, né? Imperceptíveis, mas que estão ali, que existem ali. Não é? E todas elas movidas pelo quê? Por energia. São vários mundos, né? Dentro de nós. Por energia, sem dúvida. Vários mundos. Então vamos finalizar aqui rapidinho, né, Renato? A gente está se acabando. O programa ainda tem alguns minutinhos, mas o capítulo a gente está acabando aqui, que é o aforismos. São aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Sim. Que diz o seguinte: quando evocamos um parente ou amigo, seja qual for a afeição que nos tenha conservado, não devemos esperar essas demonstrações de ternura que nos pareceriam naturais depois de uma dolorosa separação. Por ser calma, a afeição pode ser mais verdadeira que a que se traduz por grandes demonstrações exteriores. Os espíritos pensam, mas não agem como os homens. Dois espíritos amigos se veem, amam-se, sentem-se felizes por se aproximarem, mas não têm necessidade de se lançarem aos braços um do outro. Quando se comunicam conosco pela escrita, uma boa palavra lhes basta e lhes diz muito mais do que palavras enfáticas. Perfeito, né? Olha só a ligação, né? Que pode se dar de várias formas, através da própria psicografia ou através de outras situações, né? E tudo mais.
essas afeições, elas não se extinguem. Sim, sim. Muito embora o ser que se foi, que está despojado do corpo físico, tenha outros afazeres, não é? Fique ausente por algum motivo, não, mas as afeições continuam e vão continuar sempre vibrando, né, Bill? Com certeza, com certeza. A gente acabou de terminar o mês de setembro, né? De 1859. 1859. Sim. Uhum. Que é o segundo ano da Revista Espírita, né? A Revista Espírita foi lançada em 1858, como todos sabem. E agora a gente vai entrar no mês de outubro, né? Exato. Vamos falar sobre milagres, enfim. Os milagres, Exatamente. É isso aí. Então, a gente ainda tem um tempinho, vamos lá então, Renato? Vou começando a ler aqui, Bill, tá? Vai lá. Então vamos lá, vem dizendo assim Allan Kardec, ó. Sob o título de um milagre, o Sr. Mathieu, né? É esse o nome, Bill? Mathieu, enfim, né? Antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Tendo esses fatos se produzido em circunstâncias quase idênticas às dos fatos que reportamos no nosso número de agosto, e nada apresentando de mais caracterizado, não os relataremos unicamente, né? Os mencionaremos para mostrar que os fenômenos espíritas não são um privilégio exclusivo, e para aproveitar esta ocasião para felicitar o senhor Mathieu, conforme ele disse o francês do Bill, que está melhor que o meu, pelo zelo, né, que colocava em os propagar. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor em diversos jornais são a prova disso. O Sr. Mathieu é um homem de ciência que passou tantos outros e como nós próprios pela fileira da incredulidade, mas teve que ceder à evidência, porque contra os fatos é preciso necessariamente abaixar as armas. Nos permitimos somente criticar o título que ele deu à sua última publicação, e não se trata aqui de um sofisma de nomes. Cremos que a coisa tem uma certa importância e merece um exame sério. Opa, ele já vem dizendo que milagre não, né? A questão do milagre, as coisas não, os chamados milagres, é importante que se diga isso, chamados milagres, porque o Espiritismo não trata como milagres. Tem uma explicação para aquilo. Não é? Tem uma explicação para aquilo tudo, tá? Então, não acontecem só aqui ou ali. Podem acontecer, e é outra palavra importante, podem acontecer em qualquer lugar, em toda parte, desde que se reúnam os elementos necessários para que aconteça uma modificação, para que aconteça, né? Alguma coisa nesse sentido. Até o Livro dos Médiuns fala sobre isso no capítulo 2, né, do maravilhoso, do sobrenatural, da não existência dos milagres. E até Kardec caracteriza como milagres, o que poderia ser um milagre é um homem morto e bem morto mesmo, ele ainda enfatiza isso, vou tornar a viver, né? Sim. Todo o restante são coisas, até como o nosso tio Orlando fala, são inabituais. Exato. Ou seja, eu vou sair, vou dobrar a esquina da rádio ali, vou ver um cara... sei lá, morto tornar a viver, né? Não é assim. Não. Né? São coisas inabituais, ou seja, você não vê a cada esquina, mas que são, que se estão em a natureza, né? O teu próprio Livro dos Médiuns fala isso, é porque é possível, né? Sim. Agora, mas isso não é possível dentro das leis da natureza. Quais leis que você conhece da natureza, Renato? Pois é. Quais as leis que eu conheço? Umas duas ou três, nem sei se eu conheço duas, sei lá. Também não sei. O que está aí na natureza. Com certeza. E o que não está visível, palpável, mas também não deixa de ser uma lei da natureza. Exato, né? Perfeito, Bill, perfeito. Isso aí. Tá acabando, né, Bill? Está acabando, a gente vai acabar, faltam uns segundinhos aqui, a gente vai convidar a galera a participar do Clube da Fraternidade. Exato, né? Início de ano, né? Sabe como é que é, aquelas despesas, não é isso? Galera, contas a pagar aí e tudo mais. Deu uma força pra rádio, né, Renato? Sim, super importante. Olha, se cada um doar R$5 que seja no Pix, poxa, ajuda muito. E se não pode, faz uma prece. São quantos mil inscritos até hoje? Olha, estavam mais de 40 mil inscritos, né? Der R$1. Der R$1, poxa, no Pix ajuda muito, né? Com certeza. Isso, com certeza. A gente está chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. No próximo programa a gente dá sequência aqui o mês de outubro. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de todos. Meu parceiro Renato.
Grande abraço, muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.